Bom, nós trouxemos um tema hoje que vai misturar um pouquinho de história, geografia e conhecimento da doutrina espírita. Tudo que vai ser passado aqui foi retirado do livro da Gênesis, tá? Que é um dos 5 livros, o Pentateuco, de Allan Kardec, que na verdade foi o compilador da doutrina espírita. Então nós chamamos de a grande jornada da humanidade. Há sempre muita curiosidade, né? Por que estamos aqui? Da onde viemos? Por que o planeta Terra? Como é que se deu esse planeta? Como é que se formou a humanidade? Então nós vamos ver rapidamente. Tem uns filmes bem interessantes, né? Nós fizemos uma adaptação, estamos sem o nosso aparelho, mas conseguimos aqui, né? Com a ajuda de todos aí, conseguimos então. Então, a grande jornada da humanidade. Lá atrás, muito lá atrás, há 4 bilhões de anos, houve uma grande explosão, tá? E uma bola de fogo se formou. Aliás, muitas bolas de fogo se formaram e aquilo foi então resfriando e deu origem ao nosso planeta chamado Terra, como deu origem a milhões de outros planetas e corpos estelares há 4 bilhões de anos. Mas existia vida? Não, ainda não. Não essa vida orgânica, né? Existia o mineral e existia o fluido cósmico universal, que deu origem a toda a matéria. Então, tudo que nós conseguimos enxergar, tocar e sentir, ele veio do fluido cósmico universal. Então, vamos lá. Vamos tentar ver. Esse é um filme de 3 minutos, mas é muito interessante, espero que ele rode bem aqui, tá? É a formação do planeta, tá? Ele tem um som, mas acho que ele não está saindo, mas não tem problema, tá? A grande explosão, tá? E a expansão que deu origem à galáxia, que no nosso caso chama-se Via Láctea. E essa é uma das bilhões de galáxias espalhadas pelo universo. A formação do Sol, que sem a energia solar nós não teríamos vida, né? A Terra primitiva, então, é essa bola de fogo, tá? De gases, tá? E ela foi resfriando, aí começaram as grandes erupções, que foram formando as montanhas, as rochas. Aqui se formou o granito, que é a rocha mais dura que nós temos, tá? Aí, intenso vulcanismo, por quê? Ainda o interior do nosso planeta é rocha derretida, chamado lava, né? Isso é a lava, é rocha derretida. Então, anos e anos se passando, de camadas se formando, tá? E o Pangeia, os continentes eram todos unidos, de repente houve uma separação. Por isso que se diz que a costa do Brasil encaixa certinho na costa da África, e é verdade, era uma coisa só. Aí formando as grandes placas continentais, que de vez em quando elas se movem e causam o quê? Os terremotos, né? E tudo isso é previsto e é natural. Tudo isso aqui é natural. Tá? E aí vai então as erosões, né? Formando as calhas dos rios, formando montanhas, montes, tá? Aí essas rochas, depois vem o aparecimento dos grandes biomas, tá? Claro que aqui está acelerado, né? E o processo de deposição. Quem já foi lá para o Nordeste e viu aquelas falésias, dá para ver todas as camadas a olho nu. São essas deposições, tá? E finalmente, né?
É tudo contado pela geomorfologia, que são as camadas que os geólogos vêm lá, retiram a amostra e sabem exatamente falar quantos milhões de anos tem aquela rocha, aquele solo. Tá ok? Muito bem. Aqui tinha uma música de Tchaikovsky bonita, mas ele não rodou. Vai sem a música mesmo, eu não vou cantar, né? Então, beleza. Então, como é que foi a formação da vida, né? Então, o planeta, 4 bilhões de anos atrás, vocês viram no filme, através daquela bola de fogo e gases, foi se resfriando e deu início à vida 3 bilhões de anos, ou seja, 1 bilhão de anos para aquilo se resfriar e começar a ter uma oportunidade de uma vida nascente na Terra. Mas que vida que apareceu aí? Unicelular, protozoários, bactérias, não era nenhum animal, nenhuma ave, nada disso. Mas uma bactéria é uma vida, um microprotozoário é uma vida. Então começaram a aparecer os indivíduos chamados unicelulares, uma única célula. Depois de 3 bilhões, 400 milhões de anos, apareceram então as primeiras plantas. Mas eram as plantas dessas que nós vimos no jardim, coqueiros? Não. Eram micoplânctons, microalgas. Então a vida começou no mar, né? Pequenas plantinhas ainda invisíveis a olho nu, né? Depois, 50 milhões de anos para frente, vieram os primeiros invertebrados, vermes, minhoquinhas, tá? Mais 5 milhões de anos, ou seja, passaram mais 50 milhões de anos, os vertebrados, os primeiros peixes, crustáceos, também no mar. Aí esses habitantes do mar foram saindo vagarosamente da água e foram se adaptando fora do oceano. Então os primeiros lagartinhos ali saindo da água, peixes com perninhas, né? E lá, 5 milhões de anos atrás, os primeiros primatas, que são os nossos ancestrais naturais. 5 milhões de anos. Ah, mas eram homens? Não, eram primatas. Várias espécies de primatas. E o primeiro hominídeo surgiu há 2 milhões de anos. Também não era homem como a gente. Era um hominídeo, um macaco que conseguiu se elevar, foi perdendo a cauda vagarosamente, tá? E o primeiro Homo sapiens, que é a nossa espécie, surgiu há 200 mil anos atrás. Então veja bem como nós somos muito bebês perto do planeta, né? Planeta com 4 bilhões de anos e nós, Homo sapiens, com apenas 200 mil anos, tá? E aqui então que começam a ver a centelha divina. Aqui começam a se instalar os espíritos que iriam habitar esse planeta. No começo, um planeta primitivo, tá? E depois passando para provas e expiações. Nós vamos falar mais para frente. Então, nesse caso aqui, entra o espírito no corpo. Qual é a diferença? O que acontece tendo o espírito? Começa a haver sentimento. Até então, o homo, né, ele não tinha sentimento. Ele era um animal e agia por instinto, tá? Não tinha sentimento algum. Aqui ele começa a desenvolver o intelecto, começa a se juntar em clãs, em famílias, começa a desenvolver alguma coisa de cultura, de plantação, começa a ter ideias, começa a descobrir o fogo, que vai mudar completamente a sua vida, né? Mas ainda eram homens primitivos, homens da caverna. E aonde começou a vida? A vida começou na África. Então, o primeiro Homo sapiens é o homem negro. Um pouquinho depois começou os amarelos, a raça amarela, que são os asiáticos. Então, são as raças mais antigas do planeta. Então, os primeiros homens, então. Ok? Vamos em frente. Então, aqui só um esquema, né?
Cristo de Deus, Cristo vem da palavra Christos do grego, quer dizer, ungido, iluminado. Então, iluminado de Deus, a luz de Deus se fez presente e foi responsável pela criação e organização dos elementos físicos do planeta. Fluido cósmico universal, já falamos, né? Ele origina todo o universo material mediante suas combinações, modificações e transformações e preparou a estrutura geológica e organizou o cenário da vida planetária terrena. Então, surgiu o planeta Terra, que aguardou o equilíbrio dos seus elementos por muito tempo, né? Um tempo incomensurável. Todas aquelas datas ali, elas são didáticas, não são exatas, tá? A gente fala 4 bilhões de anos, mas pode ser 4,2, 3,9, gente, é uma estimativa, né? Protoplasma, esse é o celeiro sagrado de toda a organização viva, né? Esse é o nosso DNA, né? Que é o sopro divino. Esse é o sopro divino. Tá? Organizações unicelulares, os primeiros habitantes do planeta. Depois passamos para organismos pluricelulares, quer dizer, muitas células. Reino vegetal, onde começa a essência espiritual, começa a amadurecer as sensações. A planta tem sensação? Sim, senhor, tem sensação. A planta tem aura. Qualquer ser vivo tem sensações e aura. Não necessariamente tem um espírito e nenhuma inteligência, mas tem um princípio. Depois começaram a aparecer as espécies intermediárias em todos os reinos. Tá? Quais são os reinos que a gente conhece? Mineral, vegetal, animal. Né? Depois veio o reino hominal do homem primitivo. O princípio espiritual inicia a conquista do livre-arbítrio, da razão, da consciência e da responsabilidade. Então, o que nos difere dos animais? Nós temos responsabilidade e livre-arbítrio sobre nossas ações. O animal tem instinto para sobreviver. Essa é a grande diferença. E o nosso caminho, o que é? O reino angélico. Então, nós estamos aqui numa transição. Todos nós vamos chegar no reino angélico, angelitude, mundo perfeito, espírito puro. Estamos ainda engatinhando, né? Se comparado com um bebê que nasce, cresce, amadurece, nós estamos gatinhando, né? Estamos aqui. Bom, a linha do tempo, tá? Então nós temos a pré-história, a idade antiga, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea, que até hoje nós estamos. Então isso também é didático. Não é que 4.000 anos encerra a pré-história, não. Mas foi uma data onde surgiu a escrita. Então a pré-história, ela vem lá de 10.000 anos atrás, né, daqueles desenhos rupestres nas cavernas, da descoberta da pedra lascada, depois a descoberta do metal, né, até o surgimento da escrita. Onde surgiu a escrita? Surgiu lá com os hindus e surgiu também na Mesopotâmia, né, junto com os caldeus, que já não existem mais. E os hindus, eles foram os primeiros a escrever uma obra sagrada, que são os Vedas. São 4 livros religiosos, tá? Há 4.000 anos atrás. Tá? Bom, de 4.000 até 476 depois de Cristo, nós chamamos de Idade Antiga. Aí tem lá os gregos, a Grécia Antiga, a Roma Antiga, os egípcios, os fenícios, os caldeus, todas aquelas civilizações antigas. Depois de 476 depois de Cristo até 1453, que são 1.000 anos, chamada Idade Média, ou também Era das Trevas. Nós vamos entender por quê, né? E de 1453, quando foi a tomada de Constantinopla, né? Aliás, a Idade Antiga terminou com a queda do Império Romano, em 476 depois de Cristo.
E a Idade Média é considerada finita em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então começa a Idade Moderna, que vem até 1789, com a Revolução Francesa. Estamos então na Idade Contemporânea. Vamos ver cada uma delas, a importância? É muito rápido, mas é interessante, tá? Então a pré-história, nós classificamos que de 10.000 anos atrás até 4.000 anos, chamado Idade da Pedra. Aliás, contrário, até 10.000 anos, Idade da Pedra. De 10.000 anos a 4.000 anos atrás, antes de Cristo, Idade dos Metais. O homem descobriu então o cobre, o ferro, começou a fabricar instrumentos e armas. Já começou a matança, né? E vem aqui, por que é importante a pré-história? O que aconteceu de mais importante na pré-história? Vocês já viram falar dos exilados de Capela, né? Aconteceu aqui. Tá? Então, o que é a Capela? Capela é um planeta que pertence a uma constelação de Cocheiro. Nós vamos ver, inclusive, a foto dela aqui. E lá era um planeta que estava em evolução, tá? Em transição, como o nosso planeta hoje está em transição, de provas e expiações para a regeneração. Lá, eles estavam em Capela, nessa época, em regeneração. Aqueles que não tinham o vigor moral necessário para permanecer no planeta de regeneração, foram exilados, foram convidados a se retirar e foram instalados num outro planeta inferior. E qual foi esse planeta? A nossa Terra, tá? Então aqui chegam os exilados de Capela, tá? E nós vamos ver para onde eles foram, né? E quais são. Aí começam, com os exilados de Capela, começa então o aparecimento da escrita propriamente dita, começa o aparecimento das artes, das construções e dos valores morais. Porque eles tinham, mesmo exilado de Capela, mesmo exilado por falhas morais, eles cresceram muito intelectualmente, mas a moral deles não acompanhou. E como funciona? Eles vieram para cá em espírito? Só espírito. Só espírito. Desculpe então, desculpe. Não, é o espírito, né? Mas poderia ser. Poderia ser, mas assim, é o espírito dos exilados de Capela que adentraram então no orbe terrestre. Mas alguns voltaram, não vamos chegar lá, alguns voltaram. Mas assim, o importante é saber que na pré-história aconteceu a imigração dos exilados de Capela. E os exilados deram então um grande up, né, se podemos dizer assim, no planeta Terra, em termos não intelectuais só, mas também na parte moral, porque eles encontraram aqui completamente selvagens. Inclusive, né, boa parte deles foram lá para o Egito. E o que tem mais no Egito? Você tem lá esculturas que é metade homem e metade animal. É assim que eles nos viam. Eles estavam mais evoluídos e para eles entendiam que o homem que estava aqui no planeta Terra ainda era um animal. Então aquilo começaram a fazer aquele tipo de escultura, de pintura, tá? E eles tiveram que sujeitar a reproduzir com animais. É como se a gente fosse para a África e casássemos com um gorila, uma gorila, né? Mais ou menos isso, fazendo uma analogia grosseira, tá? Mas tá aí, então pré-história. E aí está Capela, tá? Aqui está Capela, essa é a constelação de Cocheiro, também chamado Auriga. E da onde dá para ver aqui, ó, aqui é o Everest, o ponto mais alto da Terra, tá? Então ela fica em cima, mais ou menos, do Everest, é o melhor ponto de se ver a constelação de Cocheiro e Capela aqui, ó. Então, Cocheiro ou Auriga, né, situa-se no hemisfério boreal entre as constelações de Gêmeos e Perseu e tem a forma aparente de um pentágono, tá? Capela é uma estrela binária e gasosa de primeira grandeza, é uma alfa, né?
e é 150 vezes mais brilhante que o nosso Sol. Distante a 42 anos-luz da Terra e formado de matéria muito fluídica. Opa, vamos fazer uma pausa aí. 42 anos-luz. Para quem não tem conhecimento com essa distância, é o seguinte: um objeto viajando à velocidade da luz, que é 3.600 metros por segundo, ele demoraria 42 anos para chegar em Capela. Isso com o nosso parco conhecimento. Conhecimento divino, alguns instantes. Tá? Então, Capela já havia recebido espíritos exilados de Sírios, da constelação do Grande Cão, quando iniciou o período de regeneração. Olha que interessante. Então, o que nós podemos concluir? Capela também foi um planeta primitivo, passou por provas e expiações, e na regeneração de um outro planeta, tá, chamado Sírios, houve um exílio de Sírios e ocuparam aonde? Ocuparam Capela. Aí chegou a vez de Capela progredir. Capela progrediu e houve um exílio e veio para onde? Para a Terra. E o que está acontecendo agora na transição? Muita gente vai ser exilada do planeta Terra. Olha, Chico Xavier fala de um planeta chamado Quiron, tá? Que a gente desconhece. E é um planeta bem mais atrasado que a Terra. Eles vão ter que repetir de ano, vão começar de novo. Fazendo uma analogia com a escola, né? Os que não tiverem condições morais de reencarnar na Terra regenerada, vão reencarnar em Quiron, por exemplo, num planeta primitivo. Ninguém sabe, nem os nossos amigos espirituais nos contam, tá? Porque eles também não sabem. Então, por sua natureza solar, deve ser habitada por uma humanidade bastante evoluída. Então, é um planeta gasoso. Capela não é um planeta material, denso, como a Terra. É um planeta mais suave, mais sublime. Então, os corpos lá não eram iguais aos da gente. Eles tiveram que, realmente, o espírito teve que encarar um novo formato, né? Muito mais bruto, muito mais material. Tá? Eu sei que é difícil, é abstrato entender isso aí. Mas conforme o planeta, você tem o corpo que precisa. Então, um corpo mais fluídico, um corpo mais material. Quanto mais nós evoluímos, menos material nós seremos. Seremos mais fluido. Até não precisarmos mais de corpo nenhum e virarmos apenas espíritos puros. Né? Muito bem. Aí então as raças adâmicas. Vamos fazer um parênteses aqui. Você está falando do exilado de Capela, agora aparece raça adâmica? Sim, é a mesma coisa, tá? Então, não entrando lá, nós podemos até fazer uma outra palestra sobre Adão e Eva, mas a raça adâmica foi em homenagem a Adão e Eva, que é uma simbologia que a Bíblia usou, né? O Antigo Testamento usou. Então, raça adâmica são os capelinos, tá? Os capelinos. Então, seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante de Capela. Com o transcurso de anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação de Cocheiro. Unidos novamente, na esteira do tempo, formaram deste modo 4 grupos. Grupo dos Árias, Egito, o povo hebreu de Israel e as castas da Índia. Vocês já viram falar do termo ariano? O que são os arianos? São os europeus, né? Pele branquinha, cabelo loiro, olhos azuis. Olha aqui, Árias, ariano. Tá? Então esse grupo foi para a Europa. Civilização do Egito. Tá? Então o grupo dos Árias, eles eram muito inteligentes, muito cultos, mas não tinham moral muito legal. Tá? Então eles não tinham a parte religiosa muito evoluída. Quem tinha a parte um pouco mais religiosa, mais evoluída, foi para o Egito, foi para Israel e alguma coisa nas castas da Índia.
tá? Então, esses 4 grupos vieram de Capela e habitaram esses locais. Por isso que esses locais se desenvolveram, tá? O Egito, na época, foi uma potência, inclusive, uma potência em termos religiosos e em termos espiritualistas. As pirâmides não são meros túmulos de faraós, não. Pirâmides eram templos de iniciação e passamento de conhecimento, né? Reunia-se várias pessoas ali com um nível o suficiente para receber toda aquela instrução, chamado iniciados, e ali eles eram treinados então para ser sacerdotes, para ser condutores daquela informação toda que eles recebiam, ok? Então as 4 grandes massas de espíritos que imigraram para o nosso planeta formaram os pródromos, né, as pilastras de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio das raças amarela e negra que já existiam. Isso aí não sou eu que estou falando, não. Isso aqui, ó, Emmanuel, que falou através da palavra de Francisco Xavier no livro Caminho da Luz, capítulo 3. Quem tiver curiosidade, leiam, que vale a pena. Esse livro aqui é fantástico, ditado por Emmanuel. Muito bem. Passamos então a raça antiga, entramos na idade, aliás, na raça pré, e entramos na idade antiga, de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Então aqui algumas imagens que mostram, as antigas civilizações. Então surge a vida urbana. A vida até então era totalmente rural, era em cavernas, pequenas comunidades nas florestas, nas estepes. Então começa a se formar pequenos vilarejos e cidades. Começa a ter um comércio, a troca. Eu te dou um cabrito, você me dá um saco de sal, alguma coisa assim. Era o comércio da época, ainda não existia a monetariedade, o dinheiro. E começa a aparecer a cultura, principalmente aonde? Na Índia, aparecer alguma coisa na Europa e principalmente na Grécia e no Egito. Na Grécia também foram os mesmos que foram para as castas hindus, eles foram para... Era tudo meio junto ali, Tá? Começa então a estratificação social. Já começou a ter problema, Até então todos eram iguais, sobrevivendo e tal. Aqui começa a estratificação. Alguns sobressaindo sobre os outros e começando a comandar. E vem as guerras entre povos e a militarização. Guerra sempre existiu, desde que o homem se entendeu como homem. E tem o lado bom da guerra. Mas peraí, você está falando bobagem. Como é que pode ter alguma coisa boa numa guerra? Tem. Toda vez que há uma invasão de um povo sobre o outro, há uma troca de culturas. Além da mistura de genes, porque há reprodução, há acasalamento, não tem como, entre invasores e invadidos. Então, a Europa é fruto disso. A Espanha, por exemplo, a região ali de Barcelona, da Catalunha, todas as construções lembram o quê? Marrocos, por causa das invasões moura. Estou dando um exemplo aqui, Então, a invasão moura, o que faz? Leva a cultura das construções, leva a música, influencia na música flamenca, leva conhecimento de navegação, que foram muito importantes depois nas grandes navegações da Europa. Então, a guerra que houve, sim, houve sangue, houve muita coisa ruim, prisioneiros, escravos, mas há o entrelaçamento de culturas e de formação. É uma forma de desenvolvimento, por incrível que pareça. Estava escrito que tinha que ser assim. Então vem também, além das guerras, a implantação de sistemas de impostos e obrigações sociais. Começou lá atrás, hein? Então não é coisa de hoje, Mas as coisas mais importantes que aconteceram na Idade Antiga. A primeira revelação, que foi Moisés, e a segunda revelação, que foi Jesus.
Então Moisés, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, tá? Trouxe o quê? Trouxe a disciplina. Aquele povo se matava por nada, né? Aquele povo não tinha nenhuma consideração, não tinha leis. A lei era do mais forte. O mais forte invadia, tomava o que ele achava que era dele e acabou. Se não gostou, morre, né? Ou fazia escravo. Então Moisés trouxe, através dos mandamentos da lei divina, trouxe a disciplina. Lógico, ele trouxe um Deus forte, enérgico, punitivo, porque era a única linguagem que aquele povo rude entendia na época. Tá? Passado 1500 anos, tá? A coisa continuou, né? Melhorou um pouquinho, mas continuou ainda fora dos trilhos. Aí vem Jesus. Vem Jesus e traz a boa nova. Então ele fala, não, Deus não vai punir, Deus não castiga, Deus é amor. Então ele traz o amor, ele traz a compaixão e ele traz a humildade. Deixa um legado fantástico, né? Com atitudes, com exemplo, com palavras. Então cria-se os seus seguidores e nós estamos aqui por conta desses dois, tentando passar a boa nova, né? Ok? Então, Idade Antiga. E a Idade Média? Tá? Claro que nós vamos focar mais na Idade Média ocidental, porque é o nosso caso, porque a oriental continuou, ela ficou isolada. Ela também passou pela Idade Média, passou por esses, mas ficou isoladona. Tá? O Ocidente, né, que nós estamos aqui por causa do Ocidente, da Europa principalmente, né? Então surgiram as cruzadas. As cruzadas surgiram lá no ano 1, né? No ano 1000 até 1400 e pouco. Era a expansão das sociedades cristãs. Então está aqui um cavaleiro medieval, né? Aqui os reinos, reis, rainhas, tudo mais. Mas eles foram lá realmente para salvar Jerusalém da mão dos mouros? Não. A Europa estava muita guerra, e guerra custa caro, custa vidas. Os reis estavam empobrecidos, tá? Então, as cruzadas foram para saquear aonde eles entraram. Eles precisavam de dinheiro, de ouro, né? Então eles foram atrás disso. E por 1000 anos isso aconteceu, tá? Houve um domínio da religião católica no Ocidente, tá? Então a religião católica não nasceu logo depois de Jesus, não. Ela foi fundada aí 360 anos depois da morte de Jesus. Então a religião é uma coisa fundada por homens. Deus não fundou nenhuma religião, tá? E o que a religião católica fez? Ela pegou alguma coisa do cristianismo, né, de Cristo. Ela pegou alguma coisa das religiões pagãs da Europa, e pagã não é um termo pejorativo, né? Pagã era uma forma de culto à divindade, e pegou muita coisa dos hebreus, dos judeus. Então, o catolicismo é uma religião judaica cristã, com uma pitadinha lá dos pagãos, dos celtas, dos druidas, das bruxas da Europa, né? Como era chamada na época. E aí se forma então a Santa Inquisição. Por quê? Porque nem todo mundo aceitava a religião católica. Aí a igreja, como detinha o poder, na época ela criou uma Santa Inquisição. Tá? Tudo era pecado, né? Tudo não podia. E quem se atrevesse a sair fora da religião católica, ele enfrentava então o tribunal de Inquisição. Não vamos nem falar muito nisso aí, que não é o tema de hoje, né? Então houve a formação das monarquias europeias e o conhecimento total na mão da igreja dominante. Por que era total? Todas as escrituras sagradas ficavam na mão da igreja. Elas foram traduzidas primeiro do aramaico, do hebraico para o grego e do grego para o latim. Quem é que sabia latim? Só o clero. Só a Igreja Católica. Aliás, 90% da população da Europa era analfabeta, não tinha acesso a nenhuma leitura. Então, o que falava, valia, né?
E surgiu a peste negra. A peste negra, nos idos de 1200 e alguma coisa, ela dizimou metade da população da Europa. E sabe o que é a peste negra? É a peste bubônica, transmitida pela pulga do rato. Mas por quê? Por que morreu todo mundo? Porque a igreja cismou que o gato não era de Deus, o gato era do outro lado. Então houve uma caça aos gatos, principalmente os gatos pretos. Mataram tanto gato que a população de rato quintuplicou. E aí veio a peste negra. Desequilíbrio provoca desequilíbrio. Tá? Então quase aniquilou a Europa nessa época. Né? Como eles queimavam os pergaminhos, devem queimar as verdadeiras escrituras. Não. Em 1942 foram achados pergaminhos apócrifos, né? Quer dizer, que não estão na Bíblia, mas são muitos, chamados escritas do Mar Morto. Não é que faziam os que eles queriam, na verdade, toda a tradução ela já perde alguma coisa, né? Toda a tradução perde alguma coisa, porque uma coisa significa lá, você traduz, aqui é outra. Então já perdeu na tradução. E perdeu. Então, não, a Bíblia diz a verdade, mas ela revela velando e vela revelando, né? Então, a interpretação é que a linguagem da Bíblia é simbólica. Quando você traduz e leva ao pé da letra, ela fica sem sentido, né? Então, é a simbologia que nós temos que decifrar. Imagine uma coisa escrita há milhares de anos atrás. É difícil você ver que a Bíblia é sagrada. Sim, a Bíblia é sagrada, mas essa sagrada é histórica. Exato. Tem que olhar a Bíblia, olhar a história. Isso, voltar lá atrás. A essência que Cristo veio. Perfeito. Perfeita a conclusão. Mas aí quando você fala que a Bíblia é sagrada, isso assusta e causa polêmicas terríveis, tá? Não, ela é sagrada porque ela traz a mensagem de Deus, então ela é sagrada. Agora a interpretação dela, ela é do homem, né? E aí os homens deturpam um pouco a interpretação. Isso. Ela fala de vinho branco, pode ter escravo. Porque a Bíblia mostra tudo isso da história, mas não, essa parte é esconde. Mas assim, de qualquer maneira, por isso que teve as 3 revelações. Então Jesus veio para mostrar, olha gente, tudo que está no Velho Testamento não é mentira, mas precisava ser daquele jeito. Mas agora vocês têm condições de aplicar o amor, não precisa mais ser daquele jeito. É isso que Jesus nos trouxe. E é isso que vai acontecer na 3ª revelação com Kardec no Espiritismo, né? Vamos lá? Idade moderna. Então, 1453, né? Queda lá da Constantinopla, até 1789, tá? Depois de Cristo, lógico. Então, houve a reforma religiosa. Por quê? Chegou uma hora que nem tudo que a Igreja Católica falava era aceita. Então houve protesto. Daí vem o termo protestante. As igrejas protestantes, que protestaram contra aquela hegemonia da Igreja Católica. Aí veio o absolutismo. O que é o absolutismo? Os reis se reuniram e falaram, não, agora o poder é nosso. A igreja vai cuidar do que é dela e o poder é nosso. Então o poder absoluto dos reis. O rei era responsável pela vida e pela morte de qualquer um, né? Aí começaram as grandes navegações, né? E o que aconteceu com as grandes navegações? Descobriram a América, descobriram o Brasil, descobriram toda a América do Sul, né? Renascimento. O que significa o renascimento? O homem começou a olhar mais para as artes, para a beleza da vida, que até então era tudo triste. Se a gente pegar uma pintura lá, antes dessa época, todo mundo era triste, choroso nas imagens. E aqui começa então
a ver rostos mais alegres, paisagens mais belas, mais leves. E veio o iluminismo. Iluminismo o que é? As mentes sendo iluminadas. Gente, nós temos que mudar, né? E termina então com a Revolução Francesa, né? Que foi o grande marco da mudança da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, onde realmente são derrubados os reis e o povo, entre aspas, começa a tomar o poder, né? Então se libertam, né? Se libertam daqueles grilhões dogmáticos que existiam na época, que não podia isso, não podia aquilo, mulher não podia votar, não podia estudar, não podia aprender a ler e escrever, não podia nada, né? Branco tinha hegemonia sobre o negro. Aqui começa a cair tudo isso aí, né? Então, Revolução Francesa. Começar a pensar agora na parte. Nós estamos na América do Norte com líder. Não vamos entrar, não. Vamos seguir aqui. Pode acontecer. Aqui na América do Sul, uma coisa, tem os chineses, tem outros. Se você começar a pensar, sim. Na Rússia tem um, na China tem outro, na América do Norte, no Sul tem já. Quer dizer, pode acontecer. Pode acontecer. Mas aqui a gente não vai entrar no viés político. Aqui é histórico para a gente chegar. Não agora. Uma outra revolução. Pode acontecer, sempre pôde. Aliás, o mundo nunca ficou sem guerra. Mas agora eu acho que agora está se tornando cada vez mais perto. Pode ser. Mas vamos continuar aqui, que tem mais um filminho legal para a gente passar. Tá? Então chegamos à Idade Contemporânea. De 1789, que é a queda da Bastilha, né, a Revolução Francesa, até hoje. Então aqui, gente, houve uma explosão na ciência. Então a nossa a inteligência disparou, tá? A nossa parte científica deu um salto tremendo, né? Olha o que era no começo, né? Pega lá 1700, 1800 e o que é hoje. Se falasse em 1800 que a gente ia ter um aparelho que a gente fala em qualquer lugar do mundo vendo a pessoa desse tamanho que cabe no bolso. Imagine quanto que nós evoluímos cientificamente. A medicina, né? A medicina faz praticamente milagre, né? Quase que levanta defunto. Nessa época morria-se de gripe, não tinha, né? Não tinha nada. Então, Revolução Industrial, começaram aqui, né, as grandes fábricas, principalmente na Inglaterra, na França, apareceram os automóveis. E tivemos então as grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, essas guerras foram terríveis, dizimaram milhões de pessoas. Porém, tá, existe o lado bom também. Tudo essa modernização, essa industrialização foi provocada pelas guerras, né? As guerras precisavam de uniformes, então surgiram um monte de tecelagens, de indústrias têxteis, precisavam de canhões, tinha que ter fundição de ferro, tal, e assim por diante. Então desenvolveu-se uma indústria e um comércio mundial através das guerras. Melhorou-se a medicina, os médicos tiveram que aprender a lidar com aqueles feridos de granada, de bala, tal, tá? Então isso tudo, por incrível que pareça, foi um avanço, né? Com a guerra. Houve a globalização, né? Unificação dos países europeus, globalização, avanço tecnológico, já falamos, e aparece aqui, em 1857, a terceira revelação, a doutrina dos espíritos. Tá? A doutrina dos espíritos não pertence a Kardec, vamos deixar claro, né? Ela pertence aos espíritos. Kardec foi apenas o codificador. Ok? Bom, falamos até agora só nesse planeta e na parte material. E na parte espiritual? Gente, mesma coisa. Tudo o que aconteceu aqui acontece lá no plano espiritual, tá? E nesse planeta nós estamos aqui na proporção de um encarnado para cada 3 desencarnados, tá? E todo o universo contém vida em várias dimensões e vibrações. Então, dimensão
é uma vibração. Todos nós estamos vibrando aqui agora. Tudo que é material está vibrando. Por mais paradinho que pareça, mas está vibrando. Quando essa vibração muda de intensidade, ela vai para um outro plano. Por isso que a maioria das pessoas, ainda bem, das pessoas encarnadas, não consegue ver os espíritos desencarnados. Tá? Mas se conseguíssemos ver, nós teríamos que andar assim, né? Abrindo espaço, porque eles estão no meio de nós. Tá? Em outra vibração. Tá? Mas lá em cima nós vamos ver que tem cidades, tá? Tem tudo que tem aqui, apenas numa matéria diferente. Tá? Aqui tem um filminho também, vamos ver se ele roda. Não sei se vai rodar. Começou? Ele tinha uma coisa, né? Vai falar sobre os planos espirituais. Eu vou falando aqui porque o som não está saindo lá. Então isso aqui é uma matéria de 2018. Eu não vou passar o filme todo, que é muito longo, só um pedacinho, tá? Mas esse é nosso planeta. Essa é a crosta terrestre, é onde nós estamos aqui. Então todos nós encarnados estamos aqui na crosta terrestre. Só que nós estamos sozinhos? Não. Na crosta terrestre ainda tem muita gente espiritual. Então está ali um exemplo, né? O senhor está lendo um livro e tem alguém aí chupando as informações do livro ali. E ele não consegue vê-la, mas ela está ali, né? É um espírito. Então a crosta está cheio de espíritos não encarnados. Aqui, por exemplo, está cheio. Né? Estão aqui assistindo também a palestra. Estão tirando suas conclusões, estão polemizando. Aí veio um umbral grosso, que é a primeira camada além da crosta. Tá? Então, aqui fica o famoso, a densidade é muito pesada. Por quê? Umbral não é o local geográfico, mas sim, são vibrações de pensamento. Então, todo esse pensamento maléfico, todo esse pensamento que é contra o bem, contra a luz, cria essa atmosfera. Aí vem o chamado umbral médio. Tá? Ali tem cidades, ali tem líderes, tá? E ali ainda o mal permanece, como aqui na crosta terrestre. Hoje nós somos um planeta de provas e expiações, o mal prevalece sobre o bem. Você entendeu? Por isso que nós temos que evoluir. Veio um umbral chamado umbral. Ali estão as cidades espirituais, como o nosso lar. Tá? Vai aparecer ali, inclusive. Olha lá, nosso lar fica nessa faixa vibratória. Aqui é didático, não é que exatamente uma faixa certinha. É só para a gente entender, né? Aí vai ter mais uma camada, tá? Deve ser cultura e ciência, alguma coisa assim, a próxima camada. Olha lá, cultura e ciência. Tá? Aqui são cidades muito mais avançadas. Detalhe, o espírito que habita lá, cultural e ciência, consegue permear por todos esses outros. Nós não conseguimos. Nossa vibração não permite chegar lá. Tá? Aqui são muito mais evoluídos. Parou por aqui? Ainda não, vai ter mais. Tá? É a famosa cebola, né? Que a turma fala, o planeta é uma cebola com as suas camadas. Tá? Amor fraterno universal. É uma outra vibração, tá? Que aqui nós não conseguimos mais entender, nós não temos intelecto suficiente daqui para cima, tá? Na verdade, são 7 camadas vibracionais. Os mais antigos aqui, lembro que tinha uma revista antigamente chamada Sétimo Céu. Alguém se lembra? Os mais velhinhos vão lembrar. E na última camada, diretrizes planetárias. Tá? Aqui, onde ficam espíritos muito elevados, missionários,
e que definem os destinos dos planetas, no caso aqui a Terra, né? Tá? Podemos parar por aqui, porque senão ele vai longe, tá? Então, nós estamos aqui em várias camadas vibracionais, tá? Os mais elevados conseguem então permear as camadas inferiores, mas quem está na camada inferior não consegue chegar, porque não tem a vibração suficiente. Mesmo assim, os muito iluminados têm que fazer uma força muito grande para se materializar e chegar à nossa crosta terrestre. Você imagina o sacrifício que Jesus fez para poder encarnar no planeta Terra, né? É um espírito extremamente iluminado, né? Então teve que se preparar muito para poder encarnar entre nós, ok? Então isso aqui, gente, não sou eu que estou falando que tem várias moradas, não. Isso está nas Escrituras, né? Credes em Deus e credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito. Isso é Jesus dizendo, está lá em João 14, versículos de 1 a 3. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, está lá: na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Tá? Quando fala espécie humana, não são homens igual a nós. Nós estamos aqui dessa maneira, de carne e osso, porque esse planeta exige essa roupagem. Se nós estivéssemos num planeta mais fluido, nosso corpo seria mais fluido também. Ok? Então, terminando, hein? E qual que é a grande misericórdia divina, né? Exatamente a reencarnação. Que se fosse só essa nossa passagem por aqui, nesse planeta de provas e expiações, esses 90, 100 anos que nós podemos viver aqui, né? Não teria sentido essa criação toda, né, de 4 bilhões de anos para chegar até agora, não teria sentido. Então a grande misericórdia divina é a reencarnação. É a oportunidade que nos é dada quantas vezes nós precisarmos de começarmos de novo e melhorarmos cada vez mais e vai melhorando. Nós estamos melhorando, né? Imagina, saímos às cavernas lá, gente, né? Que praticamente animais, e chegamos até agora. Apesar que a gente encontra alguns animais ainda aí, né? Mas tudo bem, nós estamos evoluindo, ok? Então a reencarnação é o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao polissistema material. Esse processo tem como objetivo propiciar vivência de conhecimentos e auxiliar o espírito reencarnante a evoluir. Então, não há involução. O espírito pode reencarnar num planeta inferior, mas o conhecimento que ele adquiriu aqui é dele. Ele não vai perder. Ele vai estar lá, está gravado, tá, no íntimo dele. E ele vai usar para onde ele for. É como nós saímos daqui e fomos morar lá no interior da África, numa aldeia nativa. E não tem nada. Mas nós vamos levar algum conhecimento daqui para lá. Uma analogia boba, mas funciona, né? Tudo que nós aprendemos aqui, já vimos aqui, nós podemos usar lá, para melhorar aquela aldeia nativa. É assim mais ou menos que funciona, tá? Então, estamos agora em plena transição planetária. Mas isso se dá com uma virada de chave? Não. Esse aí é um processo transitório. Nós não sabemos quando exatamente começou e não sabemos quando vai acabar. Mas estamos no meio da transição planetária. De mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então muita coisa vai acontecer. Tá? Muita coisa vai ser diferente do que estamos vendo até agora, né? E era isso. O tema é bastante longo, a gente tentou encurtar ao máximo, mas cabe aqui uma continuidade dessa palestra. Então, muito obrigado a todos pela paciência e vamos passar aos passes.